com ele. Nós vemos na doutrina espírita muitos espíritos afirmarem que o nosso mundo está numa fase de transição, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E por causa disso mesmo, muitas ideias surgem ao redor desse tema, e várias pessoas que têm outra maneira de pensar, diferente daquela que a doutrina espírita nos traz, acaba fazendo uma confusão muito grande com o problema de que é mudança num planeta como o nosso. Então é importante a gente entender isso do ponto de vista dos ensinamentos espirituais que a doutrina nos traz, mas também do ponto de vista dos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, quando esteve conosco, nos adiantou uma série de informações espirituais. Muitas pessoas, e a tradição humana que construiu em cima do cristianismo várias denominações religiosas, interpretam Jesus de uma maneira muito mais religiosa do que de sabedoria. Quer dizer, nós construímos em cima do cristianismo, ou dos ensinos de Jesus, uma tradição religiosa mista de costumes velhos e costumes novos que foram surgindo. E muitas vezes nós conhecemos, por isso mesmo, muito pouco do Evangelho de Jesus. Nós temos muitas informações de Jesus por ouvir dizer, por ouvir falar, E poucos de nós têm tido a coragem de estudar os ensinamentos de Jesus com o critério que deve ser estudado, buscando nas fontes dos ensinamentos de Jesus, que são as informações trazidas pelos evangelistas, e deixamos que outras pessoas interpretem para a gente os ensinamentos de Jesus. E por causa disso, a doutrina cristã mudou de direção, bastante coisas. E é preciso que a gente também comece a recuperar esses ensinamentos. Então nós vamos fazer aqui exatamente isso, tomar um dos temas que Jesus nos trouxe, que é mal interpretado, e falar dele um pouco sob a luz do conhecimento espiritual que a doutrina espírita nos abre. Porque, como Emmanuel diz, olha, Jesus é a porta, mas Kardec é a chave que abre essa porta. Então, se nós não tivermos conhecimento espiritual que nos abra o entendimento para pensar como espíritos, não pensar como homens e mulheres, é diferente disso. Pensar como espírito imortal que nós somos. Quando a gente faz essa transição interna de deixar de pensar imediatistamente na vida terrena e começamos a pensar como espíritos imortais, a gente começa então a perceber os ensinamentos de Jesus com outra visão. E isso Jesus já havia nos advertido a respeito, porque Jesus, quando ensinava alguma coisa, ele dizia: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ora, certamente ele não estava falando de orelha, estava falando de ouvido interior, Porque todo mundo ouvia Jesus, só os surdos que não. Mas se Jesus dizia: ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir, é porque há uma diferença entre ouvir Jesus e ouvir o dia a dia da vida. E ele falava isso também: veja quem tem olhos de ver. É a mesma coisa, Então, a doutrina espírita, quando ela traz para nós a convicção da realidade espiritual, nós passamos a ouvir e a ver e a pensar como espíritos. E aí a gente entende o que Jesus queria dizer. Porque Jesus não falava para os homens ou para as mulheres. Ele falava para os espíritos que ali estavam diante dele, sejam eles encarnados ou desencarnados, como homens ou mulheres, ou como espíritos livres. Jesus trazia ensinamentos espirituais, e é preciso que a gente pense assim.
Então, quando a gente lê uma coisa trazida pelos evangelistas, dita por Jesus, tem que pensar como espírito. Se a gente pensar como espírito, a gente entende a lição. Então vamos ver isso numa lição muito curiosa, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e começa a partir do versículo 31. Nas Bíblias convencionais, traduzidas e colocadas em circulação pela Sociedade Bíblica do Brasil, ou Sociedade Bíblicas Estrangeiras, ou mesmo sob a orientação da Igreja Católica, nós vamos encontrar essa lição tendo o título de Juízo Final. No entanto, nós estamos aqui com as nossas mãos no Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, que é um espírita lá de Minas Gerais, é um juiz do direito, que sabe o grego antigo, sabe aramaico, hebraico, conhece muito de línguas, do português, do inglês, e ele então conseguiu uma cópia da Bíblia em grego antigo, uma das Bíblias mais antigas que a gente tem inteira, e pegou o Novo Testamento, fez uma tradução para o português, mas uma tradução que não tem interpretação religiosa. Isso faz diferença, tá certo? Então, quando surge uma palavra que tem conotação hoje religiosa, ele busca todos os sinônimos da época e coloca o significado daquela palavra naquela época, para que a gente entenda o que Jesus disse lá, não disse hoje aqui. Por exemplo, a palavra demônio, nós temos na palavra demônio a figura, né, do mal permanente. E não é essa a tradução. Demônio é tudo aquilo que gera desencontro, desentendimento, tem um significado diferente, certo? Então, ele faz isso nessa tradução, de modo que é uma tradução que permite a gente pensar livremente. Isso é ótimo, porque o espírito precisa pensar livremente para poder, vencendo o preconceito, entender o conteúdo espiritual de forma adequada. Então, ao invés de chamar de juízo final, ele chama de último julgamento, que é diferente. Juízo final dá a ideia para a gente que já está feito, não tem solução mais. Está todo mundo, né, julgado inexoravelmente. E o último julgamento é diferente, porque você pode fazer apelações, né? Cabeça de juiz também, né? Faz uma tradução e coloca um significado diferente. O último julgamento não significa que é o definitivo. Juízo final significa que é o definitivo. Então, já começa a fazer mudanças de entendimento a partir do título. E a lição é uma lição que todos vocês conhecem, porque já ouviram ela de alguma maneira. E começa assim. Começa Jesus dizendo a seguinte coisa: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. Quer dizer, é aquela afirmativa que Jesus faz, que ele viria de novo, né? Mas ele faz uma afirmativa interessante. Primeiro, Jesus se denomina aqui nesse começo como Filho do Homem. Ele fazia isso muitas vezes, porque ele não queria que as pessoas pensassem que ele era um espírito na criação divina diferente dos outros. Ele era também Filho de Deus. Quando ele nos ensina a orar, ele nos ensina o Pai Nosso, ele diz Pai Nosso, e se inclui. Então ele se coloca como nosso irmão. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. Aqui a gente tem que começar a pensar como espírito. Qual que é a glória humana? Ora, vir em toda a sua glória é fazer como os grandes da terra, né? Se possível num trono de ouro, carregar
paparicado por um monte de gente, né, com todas as pompas que a sociedade está acostumada a prestar às pessoas que a gente acha importante. Mas é Jesus que está dizendo. Então a glória de Jesus é outra. Então, para a gente entender qual é a glória de Jesus, eu vou perguntar para vocês: qual é a glória do professor? Certamente não é o salário. Né? Então, qual é a glória do professor? É ver que os seus alunos aproveitaram aquilo que ele esforçadamente procurou ensinar. Então, a glória de Jesus tem que ter esse significado. É um significado de valores intrínsecos. Como Jesus é o nosso mestre, ele espera vir e encontrar nos seus alunos o aproveitamento adequado das suas lições. Então, é essa glória. Então, tinha que esperar tempo suficiente para a humanidade aprender os valores espirituais. Então, quando significa uma data adequada, onde a humanidade, já tendo conhecido os ensinamentos de Jesus, podem, se quiserem, utilizá-los ou não. E é aí que vem o significado da presença do Mestre, ver se foi aproveitado. Então ele começa dizendo lições espirituais para a gente. Então não tem nada de pompa, de glória, não é? Mas ele diz mais, que ele, quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os seus anjos com ele, Jesus está nos dizendo que ele não trabalha sozinho pela evolução do nosso planeta, que é uma equipe espiritual grandiosa, trabalhando por todos nós. Então isso é gratificante saber. A gente nunca está sem um amparo espiritual. E ele então se assentará sobre o trono da sua glória, e serão reunidas diante dele todas as nações. Quer dizer, então Jesus vem para fazer uma avaliação. Porque para ter reunido diante dele todas as nações, todas é todas mesmo, não era só o povo judeu, que se achava um povo eleito, porque era um povo que acreditava no Deus único. Enquanto que os outros povos, a maioria eram politeístas. Então aqui já não tem condicionamento de raça, de cor, de religião, de coisa alguma. Terá reunido diante dele todas as nações. E a palavra nações aqui tem o significado de todos os povos, não só os povos que constituíam a Palestina na época. E aí separará uns dos outros. Então além de Jesus vir fazer uma avaliação, vai fazer uma separação uns dos outros, diante de todas as nações. Então isso é de alcance terrestre, coletivo para a terra inteira. Separará uns dos outros como o pastor separa ovelhas dos cabritos. Aqui Jesus então, para fazer com que a sua palavra seja entendida, ele faz uma comparação comum no cotidiano da vida das criaturas. O pastoreio era a profissão mais comum na época de Jesus. Quem não sabia fazer nada cuidava de ovelhas e cabritos, não é? Tinha alguma coisa para aprender. Geralmente os filhos aprendiam isso com os pais, iam já ajudar os pais no pastoreio desde criança. Então Jesus sabe que um bom pastor, quando precisa, separa cuidadosamente ovelhas dos cabritos. Agora, por que ovelhas e cabritos? O que tem de diferente entre ovelhas e cabritos? Não é? E aqui Jesus não está dizendo que cabrito é ruim e ovelha é maravilhosa. Não é isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo que tem diferença. Porque senão não separaria. Mas vamos entender isso. Mas vamos ler mais um pouquinho.
vou repetir, serão reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então haverá uma separação de uns e outros, semelhante ao que se faz com ovelhas e cabritos. Vamos entender isso. Comparando ovelhas e cabrito, qual é a diferença? Cabrito dá leite, dá carne, reproduz, não é? Então produz uma certa economia, tem o seu valor. Mas a ovelha, além de dar tudo isso, dá também a lã. Então ela tem algo a mais. Ela consegue produzir as mesmas coisas que o cabrito, mas produz mais do que ele a lã, que serve para produzir tecidos que agasalham e acolhem calorosamente as pessoas que precisam. Então há uma diferença. Mas essa diferença não está sendo dita no sentido de que cabrito não presta. Então é importante a gente entender isso. Um é melhor do ponto de vista econômico do que o outro. Quer dizer, se você vai vender uma ovelha, vai ganhar mais dinheiro do que vendendo o cabrito. Porque o cabrito tem menos valor do ponto de vista de resultados do que a ovelha. Então vamos guardar isso de lembrança, porque ele está fazendo uma comparação. Vai separar uns e outros, como o pastor separa ovelhas de cabritos. E as ovelhas vão ficar à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Aqui Jesus já não se chama filho do homem, mas se dá o título de rei das nações, porque ele é o responsável pela condução da vida no nosso planeta. Tá certo? Então ele tem uma responsabilidade, apesar dele se referir inicialmente a si próprio como filho do homem, ele está mostrando para as pessoas que ouvem que ele é imbuído de uma responsabilidade coletiva, por isso tem o direito de ter todas as nações diante de si, trazido todos os seus ajudantes, os seus anjos com ele, para fazer uma separação importantíssima na terra, de uns e outros, entre todas as nações. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Quem é que está à direita? As ovelhas. Vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Ah, isso aqui é fantástico. Vinde, benditos do meu Pai. Aqueles que se assemelham às ovelhas são benditos do Pai. Tá certo? Vinde para herdar o reino preparado para eles desde a fundação do mundo. Aqui é muito importante isso, a gente entender por que Jesus utiliza essa frase dessa maneira. Quando é que o nosso mundo foi fundado? Não é? Uma boa pergunta. Se a gente é bíblico e toma a Bíblia ao pé da letra, o mundo começou lá na Gênese mosaica, não é? E terminou com a criação do homem. Começou no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto dia fez o homem e no sétimo Deus descansou. Não é assim a linguagem simbólica que está no Velho Testamento, no livro Gênesis de Moisés. E Adão é o primeiro homem. E Adão está datado e pela Bíblia ele viveu 4.000 anos antes de Cristo, portanto 6.000 anos antes de nós.
né? Porque 2000 anos já passaram. Significa que, na visão bíblica, o mundo foi criado há 6.000 anos atrás. Só que a ciência demonstra claramente para a gente que o nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. Então, os 6 dias de Moisés são simbólicos e representam eras. Não pode ser tomado ao pé da letra, mesmo porque os arqueólogos e antropólogos descobrem fósseis de animais e do próprio homem muito antigos, datados, utilizando recursos da ciência, que são precisos e são garantidamente corretos, porque são reprodutíveis e baseados em fenômenos da natureza que são criados por Deus também, não é? Com idades imensas. Por exemplo, o homem de Neandertal, o primeiro esqueleto encontrado, né, petrificado, data de 400.000 anos atrás. O Homo erectus de mais de 1 milhão de anos atrás. Então isso significa que Adão é uma figura simbólica. Então, se ele está falando da fundação do mundo, e está falando do mundo da terra, isso significa que Jesus tem assumido a tarefa de cuidar do nosso planeta desde a sua formação, há 4,6 bilhões de anos atrás. O que significa que Jesus já era um espírito angelical antes da terra existir. Portanto, é o nosso irmão mais velho de verdade. Certo? Porque antes da gente existir, Jesus já existia. Isso mostra uma outra coisa muito interessante para nós. Que Deus não criou o universo. Deus cria, continua criando. Isso é muito importante, porque Jesus é um espírito que foi criado muito antes da Terra. E se ele evoluiu como nós, evoluiu em algum sistema planetário que podem existir mais. Então ele tem conhecimento espiritual, porque ele já é um espírito que circulou pelos processos da evolução e atingiu a posição do espírito superior, do espírito perfeito. E recebeu das mãos de Deus a incumbência de cuidar da formação do nosso planeta desde o começo, e planejou para isso, em algum tempo, vir entre nós, separar uns e outros e entregar o reino preparado para os benditos de meu Pai, planejado desde a formação do nosso planeta. Isso é lindo, porque coloca a gente numa posição maravilhosamente confortável, que é: Jesus é o excelente diretor espiritual do nosso planeta, que nunca deixou que qualquer perturbação tirasse a vida da Terra. Mesmo que a Terra, como um mundo material, que pode passar por convulsões, por adaptações, por catástrofes locais, como a gente vê, terremotos, maremotos, vulcões, ainda assim a vida tem sido preservada, porque a Terra foi formada para abrigar a vida e o processo de evolução de espíritos criados por Deus. Portanto, nós estamos em mãos seguras. Ele sabe o que faz. É o engenheiro sideral que tem a competência de dirigir a formação e a evolução de um planeta como a Terra. É fantástico. Jesus faz outras referências. Há uma referência dele lá no Evangelho de João, nos últimos capítulos, quando ele está prestes a sofrer, não é? a prisão definitiva e a crucificação. Ele junta os discípulos e conversa muito com eles e ora com eles. E diz que ia para a glória de Deus, glória que ele tinha desde antes da fundação do mundo, e que ele deixou momentaneamente para estar conosco e
voltaria, portanto, para lá. Então, outra vez, a gente compreende que Jesus fala uma linguagem espiritual, não é uma linguagem humana, que vai acabar amanhã. Não é o discurso de um político que não tem alcance, não é o discurso de uma pessoa que, mesmo que seja muito importante, que tem um alcance curto. As palavras de Jesus são palavras de conhecimento espiritual profundo. Foi por isso que ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Porque ele não estava dizendo palavras que têm validade no nosso planeta só. Ele estava enunciando leis espirituais que vigem no universo inteiro. Porque Jesus é um espírito extremamente superior, longe de a gente imaginar a grandeza dele. Basta dizer o seguinte: que se nós tomarmos o homem como a data de 1 milhão de anos, nós saímos da vida animal e chegamos aqui em 1 milhão de anos. Tá certo? Se a gente pensar no livro Evolução, há 2000 anos de Emmanuel, a gente vai ver Públio Lentulus, o Emmanuel, senador lá em Roma, um homem ainda orgulhoso, cheio de dureza de coração, que quase que humilha a sua esposa, porque ele desconfiou dela e põe ela a viver com os servos durante mais de 20 anos. E depois de 2000 anos, ele é o Emmanuel que nós conhecemos, trazendo lições espirituais maravilhosas para nós. Se em 2000 anos a gente evolui isto que a gente observa em Emmanuel, imagina Jesus com 4,6 bilhões de anos. Não dá para a gente imaginar o nível evolutivo de Jesus, não é? A gente não é capaz de caber na nossa cabeça, no nosso entendimento, a grandeza desse Espírito. Por isso ele tem absoluta competência de ser diretor espiritual do nosso planeta e dirigi-lo de maneira espetacularmente conveniente. Portanto, a gente pode ficar tranquilo que o mundo não vai acabar. Tá certo? Não há planeta chupão, não é? Ou fora de órbita, inventado por cabeça de gente doente, que possa tirar a Terra do seu roteiro evolutivo. Mesmo porque não existe planeta solto. Todos os planetas estão capturados, foram formados assim, girando em torno de alguma estrela. Não há como um planeta sair e vir passar perto de nós para poder funcionar como um aspirador de pó de espírito atrasado. Chupa os espíritos atrasados, só fica os adiantados aqui. Isso é imaginação infantil, de cabeça de pessoas que pensam como homens e mulheres, que não são capazes de perceber o significado espiritual da vida. Então Jesus, prevendo que a Terra ia evoluir, que estava nos planos da Terra, o desenvolvimento espiritual dela, ia chegar um momento que era preciso ele vir com seus anjos para separar uns e outros, como o pastor separa ovelhas de cabelo. Por quê? Porque a Terra, tendo atingido um nível de evolução que virou, que vai virar, está se tornando um planeta de facilidades para o crescimento espiritual, obviamente que tem que ser retirado dela todos aqueles que atrapalham esse progresso. Do mesmo jeito faz um diretor de escola, quando tem numa turma 5 ou 6 alunos que põem a turma a perder, porque os bonzinhos ficam sempre caladinhos e os malzinhos pintam os canecos. Não é assim? Então o que um bom diretor faz? Pega esses alunos de outras classes, faz uma classe especial e põe os professores mais duros e rígidos ali para ver se dá um jeito de recuperar aqueles alunos. E aí os outros vão suavemente no processo de aproveitamento escolar. Então, se nós temos inteligência desse tamanho
somos capazes de imaginar soluções desse tipo, imagina a grandeza de Deus. Certo? Muito bem, então a Terra faz parte do plano da Terra ser um planeta onde os benditos do Pai herdam num processo de seleção entre uns e outros, feito por quem tem competência, que é Jesus e seus espíritos bondosos que trabalham com ele, seus ministros. Tá certo? Então ninguém precisa ficar preocupado com como vai ser feito. Tem que ficar preocupado com o que eu estou fazendo, o que cada um de nós está fazendo. Porque vamos ver qual é a condição para ser bendito de meu Pai, né? Para ser ovelha, na comparação da separação de uns e outros. Então Jesus continua: vinde benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Então os justos, os que estão à direita, lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e viemos a ti? Em resposta o rei lhes dirá: Amém vos digo, que na medida em que fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então essa é a condição para ser bendito de meu Pai. Se nós fizermos uma seleção aqui, quais serão os benditos do Pai que ficarão nessa sala? Não é? Então a condição está colocada claramente por Jesus. Quer dizer, é o amor. A lã que diferencia a ovelha do cabrito é a lã da solidariedade. É o amor ao próximo. É a capacidade de se colocar no lugar do outro e ajudá-lo, independentemente do interesse imediatista, né, de ganhar o reino dos céus numa troca, como se Deus quisesse fazer qualquer troca conosco, como se Ele precisasse de qualquer coisa de nós. Não é assim que funciona. É uma conquista de dentro para fora. Quando nós vamos conquistando esses valores de solidariedade, de amor, de respeito ao semelhante, capaz de poder abrigar as pessoas que precisam de socorro, né, de saciar a fome, a sede de alguém, procurando dar para o outro aquilo que a gente gostaria de receber se estivesse na mesma situação, é isso que garante para o indivíduo a condição para ficar num mundo melhor, que está preparado desde a fundação do mundo. Então é tão simples a gente entender isso, né? Não tem nada de complicado nisso se a gente pensa como ser espiritual, porque obviamente a gente não pode pensar como homem e mulher nessas lições que Jesus coloca, porque a vida é muito curta e os nossos interesses são negociáveis, não é? Quantos de nós fazemos promessas desde que, meu Deus, se eu arranjar esse emprego que eu estou querendo, prometo dar a cesta básica, uma por mês até o fim do ano, como se Deus precisasse desse negócio para nos atender. E a gente faz promessa, a gente reza, pede a Deus isso e oferece em troca. Quer dizer, ele não merece o emprego, então quer subornar a justiça de Deus. Não é assim que funciona, não é? Quando a gente cumpre em nós mesmos os valores adquiridos na direção do bem, o bem nos cerca em todas as circunstâncias da vida. A gente nem precisa pedir, porque é uma consequência natural de uma lei que Jesus também anuncia para nós: a cada um é dado segundo as suas obras, não é?
No entanto, nós ainda somos muito distantes dos valores espirituais. Há religiões que oram tão em voz alta, gritando como se Deus fosse surdo. Há centros espíritas que as pessoas se reúnem, na hora de fazer a prece, todo mundo faz a prece em voz alta. Para quê? Jesus não nos escuta, né? Os Espíritos bondosos, Deus não nos escuta no nosso íntimo. Jesus não nos ensinou isso. Quando tiver de orar, entrar para o seu quarto e orar em silêncio, porque Deus que vê tudo em silêncio, né? E nos ensina a nossa relação com Deus. Então nós estamos simplesmente pensando materialmente, achando que o mundo vai mudar materialmente num ato de transtorno. E não é assim que funciona. Nós vimos evoluindo desde sempre. Nós já fomos homens das cavernas, nós já fomos mundo primitivo. Deixamos de ser mundo primitivo, viramos mundo de provas e expiações sem nenhuma violência. Por que vamos sair do mundo de provas e expiações e virar um mundo de regeneração com agressividades, com violências? Não é assim que funciona. É com valores espirituais. É que nós não entendemos os processos de Deus. E a gente até tem dizeres horríveis do tipo: Deus faz as coisas certas por linhas tortas. Olha que coisa absurda. Deus faz as coisas certas por linhas certas. Torto é o nosso olho que enxerga errado. Não é? A gente que não sabe enxergar. Falar uma frase dessa é não entender a bondade divina. Tudo tem a sua razão de ser. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele não pergunta, Kardec não pergunta quem é Deus, quem é pessoa. Ele pergunta que coisa é Deus. E os Espíritos respondem na medida justa do nosso entendimento. É inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Se é inteligência suprema, não comete erro. Tá certo? Então, mesmo que você esteja sofrendo terrivelmente, não é erro de Deus, é seu. Porque Deus não erra. E se Deus é amor, se a gente está no sofrimento, porque a gente se jogou nele, não é responsabilidade divina. Peça socorro e faça esforço que você sai rapidamente dessa dificuldade. Mas não vai sair por milagre. Então nós ainda acreditamos em graça, a graça de Deus. Deus não dá nada de graça, já deu tudo de graça que a gente precisa. Nós garantimos para vocês, amanhã o sol nasce de novo, porque essa é a dádiva divina. Mas pode ser que eu não esteja no corpo físico, não é? Porque a nossa vida na Terra é transitória. Pode ser que todo o esforço que eu tenha feito para conquistar uma posição humana, eu a perca durante o sono. Às vezes acontece isso. Nós temos tido exemplo lá na Universidade de São Paulo, algumas pessoas, né? Termina o doutorado, acontece um acidente e desencarna. Passa para o mundo espiritual, a pessoa fica falando: o que adiantou fazer esse esforço todo para ter um título de doutor? Estudou feito um maluco, fez tese, fez mais não sei o que, morre no dia seguinte. Parece um contrassenso, porque nós estamos pensando como homens e mulheres. Afinal de contas, a cultura pertence a quem? Às células biológicas ou ao espírito que é dono que é o usuário do corpo físico e tem as células biológicas? Não é? E quem diz que ele não vai continuar exercendo aquilo que ele aprendeu no mundo espiritual? Por que a gente é, não é, estreito de entendimento? Porque nós pensamos como homens e mulheres. Porque se a gente pensar que a gente é um espírito reencarnado, vestido com o corpo masculino ou feminino, em trânsito pela Terra, para aproveitar os valores que a Terra nos oferece como um recurso de crescimento espiritual, a coisa muda de figura. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando para os espíritos, para nós, os seres espirituais que vivemos na Terra. Quando é que Jesus virá com seus anjos para separar uns e outros? Não é? Nós
estaremos prontos, que seremos nós, ovelhas ou cabritos? Basta a gente se perguntar se a gente está cumprindo as regras de quem é bendito de meu Pai, porque são esses que vão herdar esse reino preparado desde a fundação do nosso planeta. Isso significa o seguinte, que quando Jesus tomou a responsabilidade de dirigir esse planeta, já existia ele, junto com os espíritos superiores que o ajudam nisso, fizeram construir o plano diretor de evolução do nosso planeta. Como faz uma equipe esperta de engenheiros capazes, e quando quer montar uma determinada empresa, faz todo o plano de funcionamento dela para depois fazê-la funcionar. Não é assim? Isso chama planejamento, que nós infelizmente não temos. Ele não faz isso. A gente vai vivendo um dia atrás do outro. Os políticos não fazem isso. O Brasil é um desastre do ponto de vista de planejamento, né? Porque só vai fazendo as coisas a toque de caixa. Ah, está faltando casa para as pessoas, então vamos fazer casa, mas não planeja e organiza. Então sai casa mal feita, o dinheiro vai pelo ralo, a pessoa faz o esforço danado para entrar na casa, 2 meses depois a casa está com rachadura e é nova. Por quê? Porque não existe um pensamento de valor real por trás, existe um interesse mesquinho por trás. Então não é assim que as coisas espirituais são feitas. Elas não são feitas com mesquinharia. Elas são feitas com valores morais, valores definitivos da alma. Então a gente não tem que preocupar com o fim do mundo, né? Não há profecia, tá certo? Que marque data que funciona. Nenhuma. E são os espíritos bondosos que nos dizem isso. Olha, desconfio dos espíritos que marcam data, porque são pseudo sábios e estão enganando. Só Deus sabe o momento adequado das coisas serem feitas. Os espíritos superiores que atendem à necessidade de cumprir aquele trabalho, que é um trabalho espiritual de longo alcance. Vocês não se preocupem, a Terra não vai sofrer nada. Nós vamos mudando lentamente, como a Terra tem mudado ao longo de muito tempo. Há muitos milhões de anos atrás, os continentes estavam todos juntos, eram pangéicos, estudados no colégio, não é? E elas foram derivando, lentamente separando em cima das placas tectônicas, que estão se ajustando até hoje. De repente uma sobe em cima da outra, empurra a outra, tem um terremoto local, não é? E a gente acha, ai meu Deus, isso é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, são acomodações naturais do nosso planeta. Agora, imagine se tivesse um tsunami como teve na Tailândia 2.000 anos atrás. Quantas pessoas tinham morrido? Um pouquinho de nada. Agora está cheio de gente lá, né? A Terra aumentou a população. Então 250 mil pessoas morreram. É natural isso, né? Porque nós estamos utilizando o nosso planeta para o processo de crescimento espiritual, né? A utilização do nosso planeta vai aumentando gradativamente à medida que nós, os espíritos, vamos precisando de acelerar o processo encarnatório. Está lá no livro Gênesis de Kardec, né? Nos últimos capítulos, os espíritos dizem claramente: vai aumentar o vai e vem entre o mundo espiritual e o mundo físico. O que é aumentar o vai e vem entre o mundo espiritual e o mundo físico? É acelerar o processo encarnatório. Quanto nós éramos em 1900 e pouco, 1910? Qual era a população da Terra? 2 bilhões de encarnados. Qual é hoje? 100 anos depois? 7 bilhões de encarnados. Acelerou ou não acelerou o processo de vai e vem? Se nasce muito mais gente, tem que morrer muito mais gente. Faz parte do processo. Para reciclar os espíritos que somos habitantes desse planeta, para termos a chance da vivência terrena, para aproveitarmos as benesses da reencarnação, para crescermos mais rápido como espíritos imortais que somos. Isso tudo está no plano divino.
Por que não cresceu antes a população? Que não estava madura para isso. Era preciso conhecimento, a ciência, uma série de coisas serem desenvolvidas para a gente poder frear, né, as doenças, os processos de fome, que ainda não estão superados pela ganância humana, mas já produzimos alimento para todo mundo na Terra. Mas ainda por interesse não distribuímos esses alimentos, muita gente morre, enquanto a comida está estocada em celeiros para aumentar o preço, ou sendo jogado fora porque não vale a pena vender. E nós somos assim. Nós já plantamos excesso de tomate, o tomate perdeu, as pessoas jogam o tomate fora. Agora a gente paga 8, 9, 10 reais o quilo de tomate. É um absurdo. Não é a terra que mudou, foram os homens que mudaram o comportamento egoisticamente. Então isso tem que mudar para um mundo melhor. Então a construção de um mundo melhor tem que ser preparada lentamente, porque nós temos que ter recursos de conhecimento, de sabedoria, de equilíbrio para construir uma nova civilização. Vocês acham que nós vamos virar um mundo de regeneração com esse sistema econômico internacional que está aí, onde um país quer engolir o outro? Né? O G8 se articula para ver como é que ele faz, como é que aqueles 8 países fazem para tomar melhor dinheiro do resto do mundo. As câmaras de comércio internacionais briga todo o tempo, porque um quer taxar o que o outro quer vender, né? Porque senão, né, a gente tem que mandar muito dinheiro para fora. Não há troca justa, não se pensa no ser humano, se pensa na riqueza, nos bens, no poder. Então nós temos que mudar muita coisa no nosso planeta para ele ser um mundo de regeneração. E quem vai fazer isso são espíritos bondosos que vão nascendo entre nós para nos ajudar nesse processo de transformação. Enquanto que no processo reencarnatório, os espíritos violentos, agressivos, né, de poder, de alta capacidade destrutiva, vão sendo selecionados para não reencarnar mais e vão sendo levados para mundos mais atrasados do que a Terra. Porque não há coisa melhor do que você resolver o problema de uma pessoa muito inteligente voltada para o mal do que tirar dele as condições de usar a inteligência. A inteligência não pode tirar dele, porque é dele, ele conquistou isso no processo de evolução. Mas ele não tem sentimento de respeito e de amor pelo semelhante. Então pega-se um indivíduo desse e põe exatamente no planeta como a Terra há 10, 12 mil anos atrás, num processo de evolução que vem atrás. O que acontece? Ele vai reencarnar lá. Lá não tem telefone celular, não tem internet, não tem geladeira, não tem, né, computador, não tem nada disso. Ele vai ter que usar a inteligência dele para quê? Sobreviver em condições ásperas, duras. Então não vai ter tempo de fazer o mal. E mais do que isso, sozinho não consegue. Então vai ter que se juntar com o outro. Então, como ele é inteligente, vai ser líder. Vai liderar, vai começar um processo de civilização naquele planeta. Não foi assim que aconteceu na Terra 10, 12 mil anos atrás? Foi. E quem foi que veio nos ajudar nisso? Os exilados de Capela. Quem eram os exilados de Capela? Os cabritos daquele planeta, que foram separados lá e trazidos para cá. Simplesmente. É simples entender. A doutrina espírita dá todos os recursos para nós. Isso é feito com uma movimentação espiritual, não uma movimentação física. E é por isso que Kardec diz claramente no livro Gênesis, lá nos últimos capítulos, que fala sobre a transformação do nosso planeta. As convulsões não são mais do planeta, são das entranhas da sociedade, que tem que valorizar os valores morais. Mas a gente não estuda direito. Então aparece qualquer um fulaninho aí dizendo que os espíritos disseram que vai passar um planeta que ninguém descobriu ainda. Os astrônomos hoje estão tão bem equipados que eles percebem uma pedra de 50 metros que se aproxima da Terra. Né?
foi isso, pouco tempo a gente não viu aí, um asteroide vindo e passou, mas não dá para ver pedrinha de 10 metros de tamanho, caiu um meteoro lá na Rússia, porque quando dá tempo de ver já está chegando. Mas um planeta, ainda mais esse tal do planeta Nibiru, que está aí na internet falando, né, sendo usado pelas pessoas que não têm juízo, né, ele é maior do que Júpiter. No dizer dele, se é maior do que Júpiter, já saberiam onde ele está. Não faz sentido. Então não há informação dessa que se sustente numa base espiritual. Mas a gente vê que Jesus já nos fala sobre essa transição, mostrando que a terra ia amadurecer o suficiente para ser necessário separar uns e outros, para que a terra continue progredindo. Quando a gente lê o Apocalipse, que Jesus mostra para João em desdobramento espiritual, João evangelista, ele diz claramente que a terra será a nova Jerusalém, numa imagem simbólica, onde a ciência da verdade e do bem predominará sobre a vida das criaturas. Então o plano é um plano bom, não é um plano ruim. Não há razão da gente pensar que o eixo da Terra vai verticalizar, que isso aqui vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer se o eixo da Terra verticalizar? A Terra gira em torno de um eixo, né, um movimento de rotação, que faz 23,5 graus com o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Então, por causa disso, a gente tem as 4 estações. Porque assim, tomem isso aqui como o Sol e a minha mão como a Terra. Então a Terra gira em torno do eixo, fazendo dia à noite, e gira em torno da Terra, do Sol. Quando a Terra está aqui, como o eixo de rotação inclinado, o Polo Norte, o Polo Sul toma mais luz, é verão lá. O Polo Norte menos luz, é inverno. Mas quando a Terra está aqui, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul tomam a mesma quantidade de luz, não é? É o equinócio. Equinócio significa noite e dia igual. Quando está aqui, inverte, é verão no Polo Norte e inverno no Polo Sul. Quando está aqui, equinócio de novo, é a transição da primavera e outono. Está certo? Não é isso? Mas o eixo da Terra faz esse movimento de precessão. Esse movimento de rotação é 24 horas. O movimento de translação são 365 dias e 6 horas, e um quarto de dia. E esse movimento de precessão são 26 mil anos. Então a Terra, o eixo da Terra aponta para a estrela Vega, que é a estrela polar, está no Polo Norte. Mas quando ela estava a 5, que ela faz isso, ela aponta para a estrela Vega. 13 mil anos atrás, onde nós estávamos, a Terra apontando para a estrela Vega. Onde nós estávamos? Saindo do mundo primitivo, começando o mundo de provas e expiações. A gente começou a vida de nômade para a sociedade humana. A gente era grupos pequenos, saídos das cavernas, vivendo em tribos, seguindo os animais para ter comida. A gente não sabia viver em comunidades ainda, eram grupos familiares pequenos, grupos pequenos. A primeira cidade construída de pedra data de 8.600 anos atrás. A primeira cidade. E cabia da ordem de 500 pessoas. Então, descoberta pelos arqueólogos. E é muito interessante a gente saber disso. Como a gente aprendeu a viver em sociedade, construir casa, com a vinda dos capelinos, que já sabiam disso lá no mundo deles. Mas nascidos aqui, esqueceram das facilidades, mas tinham as conquistas internas, como nós temos as nossas habilidades. E a gente, quando reencarna, esquece da vida espiritual, né? Alguém lembra aí de que colônia veio? A gente não sabe, não lembra. A gente veio ajudar. Mas a gente tem as habilidades nossas que são inatas em nós. São inatas por quê? Porque nós já conquistamos as inúmeras encarnações que tivemos. Pois eles, quando vieram de Capela para cá, também tinham as suas conquistas inatas e puderam
ser líderes desses grupos, aumentar o tamanho do grupo e construir cidades. Começou a civilização com a vida deles. Então veja como Deus é bom. O exílio não é para punir, mas é para dar novas condições de crescimento. É diferente. Por isso não pode ser juízo final. Vai para o inferno e não tem mais saída. Isso não faz sentido. Isso não é de inteligência suprema. Isso não é de Deus. Amor. É interpretação nossa. Porque nós somos duros de coração e achávamos isso, né? E achamos isso. Esse sujeito que matou a dentista lá botando fogo devia ser pendurado numa corda, cadeira elétrica para ele, e a gente o sacrifica imediatamente, a gente mata ele em contrapartida, porque nós somos duros de coração. Mas Deus não é assim, nos dá novas oportunidades, sempre. Então a transição ou transmigração de espíritos de um planeta para outro, nesse processo de separação que Jesus fala aqui, é parte natural do desenvolvimento de planetas e de mundos habitados por espíritos como nós. Vocês acham que tem poucos mundos desses? Na nossa galáxia, na Via Láctea, tem mais de 100 bilhões de estrelas. Certo? Muitas dessas estrelas são semelhantes ao nosso Sol. E tem sistemas planetários girando em torno delas. E por isso mesmo abrigam vidas também. Jesus é o Espírito bondoso que dirige o nosso planeta. Mas tem outros Cristos que dirigem outros sistemas planetários. Porque o mundo, Deus cria sempre. Não é? Nós colocamos os nossos telescópios observando o cosmos e a gente cansa de ver lugares onde estrelas estão nascendo. São estrelas jovens e começaram há pouco tempo. Só para vocês terem ideia, quem já leu o livro Transição Planetária do Divaldo, Psicografia do Divaldo e ditado pelo espírito do Manuel Filomeno de Miranda, ele diz lá que espíritos estão vindo de Alcione, que é uma estrela que faz parte das Pleiades. São estrelas de 200 milhões de anos. Não são espíritos que evoluíram em Alcione. São espíritos que tomaram Alcione como ponto de referência. São espíritos livres já evoluídos. Se Alcione tem 200 milhões de anos só, ela é muito mais jovem que o Sol, que tem 5 bilhões de anos. Certo? Então a Terra não pode girar em torno de Alcione, não faz sentido nenhum, como está aí nessa internet que aceita qualquer coisa. Isso é um absurdo. Para o Sol girar em torno de Alcione, ele precisaria ter uma velocidade orbital de 10% da velocidade da luz. Isso é impossível para um corpo tão grande quanto o Sol. Então, nenhum dos cientistas, que a gente mede velocidade de estrelas, mede posição de estrelas, mede distância de estrelas, encontra estrela que viaja com uma velocidade desse tamanho. A nossa galáxia inteira viaja com uma velocidade de 600 km por segundo. E é uma velocidade enorme, com uma massa fantástica, com 100 bilhões de estrelas que giram em torno de um lugar comum, que é a nossa galáxia, a Via Láctea. O Sol gira em torno do centro da nossa galáxia com a velocidade da ordem de 200 km por segundo. A velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. Então isso é um absurdo. Então dizer que a Terra, que o Sol gira em torno de Alcione é uma bobagem. Ainda mais que o Sol é muito mais velho que Alcione. Mas Alcione é uma estrela bonita, linda, azul, nova, cheia de energia, né, de luz, que ela está crescendo, ela está desenvolvendo. Reações nucleares acontecem no núcleo dessa estrela, como acontece no nosso Sol. Mas é uma estrela poucas vezes maior que o Sol, não é tão grande assim para poder
representar alguma importância no céu. Ela tem importância porque tudo que Deus cria é importante. A estrela Sirius, que está aqui pertinho de nós, é importante igualmente, para nós até mais importante, porque muitos espíritos da Terra, depois que evoluem o suficiente, saem daqui e vão morar em Sirius. Vocês leram isso no livro Romance, né, de Emmanuel, sobre a biografia de Chico Xavier, chamado Renúncia, onde é que Alcione, a personagem importante do livro, vivia ali num planeta que gira em torno de Sirius. E Sirius está 9 anos-luz de nós, novamente, vizinho nosso. Capela está 41 anos-luz de nós, é um pouquinho mais distante, mas é vizinho. Nós acabamos de descobrir um sistema planetário que está 1500 anos-luz de nós, que tem 2 planetas que estão na região de temperatura, girando em torno daquela estrela lá, que pode ter água líquida, portanto, provavelmente pode ter vida. Nós já descobrimos quase 1000 planetas em sistemas planetários diferentes do nosso Sol. Então, a vida é exuberante no universo e os mundos são solidários entre si, porque todos são criados pela mente superior do universo, que é Deus. Então não há catástrofe, não há violências, não há agressividades, há processos naturais de seleção e progresso, como tem tido desde sempre no nosso planeta. Nós já fomos animais, já vivemos como princípio inteligente na fase animal. A vida na Terra surgiu 3 bilhões de anos atrás com as primeiras bactérias rudimentares. A gente tem fóssil dessas bactérias. A gente sabe disso porque os cientistas investigam. Então a gente não pode acreditar em achismos, em espiritualismos furados, que não tem substância de validade. É preciso que a gente compreenda que a doutrina espírita, ela é a ciência do espírito. Ela tem fundamentos nas leis espirituais que nos governam. Ela não é um conjunto de ensinamentos trazidos pelos espíritos para fabricar mais uma religião. A gente não precisa de religião. A gente precisa de religiosidade, de entendimento espiritual. O papel da doutrina espírita, o papel do Evangelho de Jesus bem entendido, é espiritualizar todas as atividades humanas, inclusive as religiosas. Porque as nossas religiões são partidárias, né? As religiões brigam entre si como o torcedor do Corinthians briga com o São Paulino, igualzinho, né? Apaixonado, porque a gente não entendeu que a gente é filho do mesmo pai. Nós somos todos irmãos. Quem deve se fazer isso que Jesus nos recomenda, né? De atender a quem tem necessidade, independente de quem ele seja. A um desses pequeninos que fizeres, é a mim mesmo que estás fazendo. É essa a identificação que a gente precisa. Então, se nós formos capazes, entendendo isso, começar a construir em nós a lã da ovelha, que é o símbolo do algo mais que tem os cabritos, isto é, a fraternidade, o amor, a solidariedade, então a gente estará apto a permanecer na terra e herdá-la como um reino bendito do meu Pai. A escolha é nossa. Nós fazemos o que nós quisermos. Livre-arbítrio a gente tem para isso, mas a gente vai ter que assumir a escolha tomada. Que Jesus nos abençoe, nos ajude bastante, mas que a gente tenha o bom senso de aproveitar essa ajuda em nosso favor e mudarmos a direção das nossas vidas. Não basta frequentar a casa espírita, é preciso que a gente seja espírita a todo momento de nossa vida, como define claramente Allan Kardec. Conhece-se o verdadeiro, não o perfeito, verdadeiro espírita, pelas suas transformações morais e pelo esforço que emprega para tomar as suas más inclinações. Muito obrigado pela paciência de vocês.